E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo das leituras da semana. Olha só quem está aqui de novo do meu lado, o Joey também, que vai participar, vai virar um personagem recorrente também nesse seriado Mangatube. Pra quem não conhece o Joey ainda, recomendo que vocês vão lá ver o vídeo de compras de agosto, que é lá que a gente fez a apresentação desse novo personagem nessa nova season do Mangatube, tá? É que aí vai ter várias revelações ainda do porquê que vão ser dois Joeys, tá? É tudo aquilo que acontece em série, galera. Mas enquanto isso, não tem as revelações, a gente fica aqui com as leituras da semana. Ó, Furifura, Marygrave, volume final, e 2 Neberando. Gente, se nos dois últimos vídeos de leitura eu tava deprimido, a thumb também, que vocês falavam, nossa, Joey, por que você tá triste nas thumb aí? Nessa daqui é só felicidade, né, Joey? Ó, o Joey tá aqui e pode confirmar que o vídeo vai ser bom. Tava ruim. Agora parece que piorou. Se você já quiser, então, vir pro clubinho de Marygrave, Promiced, principalmente Furifura, mano, aguarda aí nesse vídeo que depois da vinheta a gente vai falar tudo. Se gosta de vídeos de leitura, mano, deixa o seu like, que o seu like ajuda muito. Esse é um vídeo muito trabalhoso de fazer, né, Joey? E né, editor? Eu não estou suportando mais. Então a gente precisa do apoio de vocês para que esse quadro continue recorrente no canal. Se não for inscrito, se inscreva também no canal. E se não quiser tomar spoiler aí, para não ficar bravo igual o Walter lá da história que a gente sempre usa essa mesma piada. É tipo, eu tô falando seriado, o Mangatube é tipo Chaves, que a gente recicla as piadas e mesmo assim vocês ainda dão risada. Então vai continuar. Então se você não quiser tomar spoiler, aí na descrição do vídeo tem um minuto exato em que eu falo de cada volume. Aí se você, não quero saber de Promiced, você pula e já vai lá pro outro. Já começamos com Promiced Neverland 12 e 13. No 12 a gente teve o início de um novo arco, né? Eles estão atrás lá das 7 muralhas, porque a Enma ela quer fazer, né, uma nova promessa lá com o Rei dos Demônios para libertar os humanos. E aqui esse volume, ele foi muito focado em mostrar a evolução dos personagens. A gente teve um time skip na história de 1 ano e 8 meses, e durante esse tempo foi mostrando o que cada personagem estava fazendo. Então foi mostrando eles buscando pistas de onde podia ser essas 7 muralhas, né? Eles estavam procurando também o Lago Dourado, que daria ali uma pista exata para eles do lugar, né, onde eles precisavam ir. E o que eu achei muito legal é que a gente tá com muitos personagens agora, porque reuniu lá os dois lugares, né? O pessoal que tava lá em Gold Pound e agora o pessoal de Gracefield. Então tem tipo 80 pessoas no abrigo lá. Só que mesmo assim a roteirista da história, ela consegue dar foco em todos esses 80 personagens, só que sem precisar falar dos 80 de uma vez. Então ela vai mostrando que alguns, enquanto a Enma e os outros estavam em uma equipe de investigação, os outros estavam estudando os livros, os outros estavam estudando a respeito de comida, fazendo uma horta para garantir a alimentação deles. Então todo mundo ali trabalhando em equipe. O que eu achei super fofo nesse volume é que a gente teve um capítulo inteiro dedicado ao Phil, que é aquele menininho, né, que ele sabia do plano da fuga, ele sabe a respeito de que ali não é um orfanato, né, de que ali é uma fazenda, e ele tá esperando a Enma falou que ia demorar 2 anos para ir buscá-lo ali de volta e que era para ele manter todo mundo em segurança. E foi legal que foi um capítulo também para mostrar pra gente o que aconteceu com os bebezinhos, né, que foram só eles que ficaram em Gracefield. Eles resolveram não levar as crianças para justamente buscar elas depois. E aí a gente descobriu que depois lá que a casa pegou fogo, as crianças elas foram separadas e mandadas para as fazendas ali próximas à região. Então o Phil, ele não está com todo mundo. Ele tá agora com outras crianças. E assim vai mostrando a relação que ele foi criando com essas outras crianças. E tipo, sempre que elas eram adotadas, entre aspas, ele já sabia o que de fato ia acontecer. E assim, eu falo que é um capítulo fofinho porque eu odiava o Phil antes de saber de fato o que acontecia ali, o plano deles, tudo, né? Odiava esse menino.
Mas agora eu vejo o quanto que ele é forte para uma criança de 4 anos, né? O quanto que ele tem que aguentar, porque ele quer colocar para fora tudo aquilo que ele tá sentindo, né? Ele quer contar para alguém o segredo, mas mesmo assim ele tem que guardar por uma promessa que ele fez para Aemma. E nesse volume também nós somos apresentados melhor para a família Hatri, que eles vão ser o vilão, né? Os vilões agora desse arco. E a gente tem uma equipe de extermínio que serve a família Hatri, que eles estão atrás de todos os sobreviventes, de crianças que fugiram, de pessoas que fugiram dos orfanatos, para matá-los, né? Tipo queima de arquivo, para não deixar eles escaparem, fazerem rebeliões e tudo mais. E um desses, que era o mais fiel, ele acabou visitando a fazenda onde o Phil estava, porque ele queria falar alguma coisa com o Phil que a gente não sabe. Nesse volume, eles conseguem descobrir ali uma das muralhas, eles conseguem descobrir o Lago Dourado, eles voltam pro abrigo para contar pro pessoal, só que o que acontece? O abrigo, ele acaba sendo invadido por 8 membros ali do esquadrão da família Hatri. E daí eles precisam encontrar uma forma de sair, porque eles estão encurralados, mano, os caras pensam além. Já tinha saídas de emergência, mas os caras ali já coisou tudo as saídas, ficou ali tudo esperando eles, matou 2 pessoas, só que aí mata os figurantes, né? Que ninguém do Gracefield morre, mata lá os figurantes do outro, que na verdade ninguém se importa, pra falar a verdade, né? Só o Chris, ele acaba sendo ferido na cabeça, mas quase toma um tiro e morre com tudo na cabeça, ele acaba sendo ferido, e a Aemma pega ele e aí eles tentam elaborar um plano. Como o Hugo, ele conseguiu pegar um rádio comunicador de um dos 8 que invadiram, eles conseguiam saber os movimentos, então eles conseguiram ver um caminho que eles podiam seguir, onde não tinha ninguém nas saídas, e foi assim que eles escaparam. Só que o Hugo e o Lucas, que são os adultos, né? Eles ficaram para trás para poder matar, para poder assassinar os membros ali da família Hatri. Aí esse foi o volume 12. Já aqui no volume 13, aí a gente continua, né? Bem resumidamente, o Lucas e o Hugo, eles conseguem derrotar 7 dos membros bem fácil. E o mais fodão lá, o mais picão lá, que é um cara de óculos, assim, todo estranho, eles conseguem fazer uma armadilha. E tipo, eles já sabiam que eles iam morrer. Eles deram a vida deles para que as crianças conseguissem escapar. E eles acabam meio que se sacrificando para derrotar esse membro da família Hatri. E em uma sala ali, eles jogam um gás inflamável, eles atiram no cilindro onde está saindo o gás e a sala inteira explode, né? Matando assim o Lucas e o Hugo. E eles acharam que eles teriam matado também o cara, mas a gente sabe que em mangá nunca é tão fácil, né? As crianças conseguem fugir, elas vão para um outro abrigo ali, onde as crianças de Gracefield ficaram da primeira vez que eles fugiram. Só que aí, as crianças lá dentro, elas queriam, quer saber o que aconteceu com o Lucas e com o Hugo, porque eles viram a fumaça ali vindo de longe, já ficou preocupado. Aí vem 2 crianças lá, o Dominique e a Alicia e mais outros 2 figurantes, eles fugiram porque eles falaram que eles queriam saber o que aconteceu com o Lucas e com o Hugo. Só que aí eles acabaram sendo pegos na armadilha, o cara lá tá todo deformado, né? Porque ele acabou explodindo, ele sobreviveu, mas ele tá inteiramente deformado. E ali ele fica caçoando das crianças, porque ele fala que as crianças, elas não vão conseguir matar, porque elas não estão preparadas para matar um ser humano, independentemente se ele é mau ou bom, elas não vão conseguir. Realmente a Aemma, ela não consegue atirar em uma pessoa, porque ela vê a pessoa como sendo igual a ela. A batalha da Aemma é para fazer um novo acordo com o Rei Demônio para que liberte os humanos. Então ela vê todo mundo, né? Ali, aquelas pessoas que estão ali são a família dela, mas para ela todo ser humano é importante, então ela não consegue. Só que aí um dos meninos lá de Gold Pound consegue dar um tiro lá na cabeça dele, aí ele morre. Aqui também nós somos apresentados ao que parece o Minerva, né? Apareceu alguém chamado Minerva, que, gente, na verdade, eu acredito que não seja o Minerva mesmo. Muito parece ser o Norman. A gente sabe que o Norman tá vivo e os autores, eles têm uma mania de dar spoiler, né? A própria roteirista, em todo o free talk dela, ela já começa assim, ó, continuando minha mania de dar spoilers. E se eu não me engano, é nesse volume 12, a gente tem aqui entre os capítulos, tem uma historinha com o Norman, dele se comunicando com uma outra pessoa. E por isso que Promiced, gente, todo detalhe é importante. Promiced, você precisa ler
tudo. Até os bônus aqui, ó, é esse mesmo, ó. Aqui a gente tem uma historinha extra que às vezes você ignora e tem coisa importante. O Norman conversando com uma outra pessoa lá da onde ele tava. E eu acredito que durante esse 1 ano e 8 meses que ele ficou lá, ele deve ter conseguido escapar, ele deve ter reunido pessoas, porque até mostra uma cena desse suposto Minerva libertando aquelas crianças gado, que são aquelas crianças, né, de criação em massa, que são feitas só mesmo para se tornar comida, que não fala, sabe? É bem triste. Então, eu acredito que essa pessoa se passando por Minerva seja o Norman. E ele até fala que ele tem um plano de salvar todas as crianças. Então, ó, ele já tem um pensamento diferente. Aí eu acho que... Por isso que eu acho que é o Norman, porque aí vai conflitar com o da Emma, que a Emma quer salvar todo mundo. E o Norman, ele só quer salvar as crianças, né? Né, Joey? Vamos ver qual deles que vai estar certo. Porque aí, já nesse volume 13, eles encontram alguém dessa resistência. Eles estavam, inclusive, procurando, porque eles receberam uma mensagem do Minerva dizendo aonde ele estaria. E aí, esse volume acabou com eles indo até o local. Então, eu acredito que no próximo volume a gente já tem esse encontro. E aí, a gente vai saber se esse Minerva é ou não o Norman. O que eu acho que é, gente. Esses meus anos de leituras já me afiam nessa parte. Se não for, errei feio, errei rude, mas, como dizem, né? Errar é humano. Bom, para esses 2 volumes de Promised Neverland, eu dou a nota 10 de 10. Muito bons. Eu realmente não consigo entender essas pessoas que falam que Promised decaiu depois do arco do orfanato. Muito pelo contrário, eu acho que a história ela ainda mantém o mesmo tom, ela foi para um tom um pouco mais de ação, mas eu acho que a ação ainda não é o foco. É uma história que ela trabalha muito a sua inteligência. Como eu falei, é uma história muito perspicaz. Os autores, eles colocam dicas em tudo. É uma leitura assim, que, lógico, dá pra você ler, normal, mas se você prestar atenção ou se você reler, você vai ver que tem muita coisa. É igual essa capa do volume 13, essa capa aqui do volume 12, linda, gente, só a qualidade tá uma porcaria. Mas essa capa aqui do volume 13, eles falaram que tem várias referências, várias dicas de coisas que já aconteceram e de capas anteriores. Então, tipo, essa capa do volume 13 é um mix de todas as capas que já foram lançadas até o momento de Promised Neverland. Por isso que o Norman tá nela, mesmo na história ele estando supostamente morto, né? Ai, que autores inteligentes, né? Que queria que todos fossem assim, né? Tipo, criar umas coisas bacanas. O que nos leva, gente, a Marygrave, volume 5, que é o último volume de Marygrave. E, gente, é realmente esses volumes que a gente vê que o final é apressado, porque o mangá terminou em 1 capítulo. Nesse daqui foi assim, é exatamente como se a história ela fosse continuar normal. A menininha lá que o Sour encontra, ele descobre que ela é uma descendente dele com a Rosalie. Então a Rosalie, ela teve um filho do Sour. E aí esses filhos, né, foram crescendo, se coisando e tiveram filhinhos. E aquela menina que parece que é idêntica à Rosalie é a tataraneta dele. E que, assim, o filho do Sour, depois que ele cresceu, ele percebeu que a mãe dele, tipo, porque ela parou a vida dela, né, a Rosalie, pra cuidar do filho. Então ela deixou de buscar os ingredientes da receita lá pra reviver o Sour. E quando ele começa a ficar grande, depois que ele arruma lá a esposa... é sempre assim, né, os filhos, né? Arruma a mulher, abandona a mãe, né? Tá nem aí. Aí ele falou, não, mãe, pode ir, vai lá. Reviver meu pai, quero ver meu pai, não sei o que lá. Aí a Rosalie vai e aí a história continua da onde a gente parou. A gente vê de volta aquele Zell, que ele é aquele que tem a espada que parece um tubarão, né? Ele retorna pra história. E aí a gente é apresentado a um novo arco. Pra vocês terem uma ideia, gente, a gente teve o início de um arco no último volume aqui do mangá. Que eram lá os anões, a cidade deles foi invadida pela Medusa, que é o homem nessa história, transformou ali todos os anões em pedra. Então, o Sour, né, se compromete a ir atrás da Medusa, porque o olho da Medusa é um dos ingredientes da receita mágica lá para ele reviver a Rosalie. E aí o Zell vai atrás, porque ele também quer ingredientes da receita. E aí lá na Medusa, quando eles encontram a Medusa, adivinha quem estava transformado em pedra ali naquele lugar, que já tem mais de 200 anos. O Dante, lembra lá o Dante do volume anterior, que
ajudou o Sour lá quando ele era criança, aí eles foram para aquela cidade mágica lá, e aí ele foi embora assim do nada, então, porque aí contou sobre o passado do Dante aqui. Então, ó, o último volume é frenético. Soubemos do passado dele, de que ele foi enganado por esse Medusa, que, tipo, cuidava dele como se fosse um filho, só que, na verdade, foi a Medusa que matou os pais do Dante e, tipo, ia matar ele quando tivesse a oportunidade, só tava enganando pra divertimento dela. E aí o Dante, depois que ele conheceu o Sour, conheceu a Rosalie, a cidade lá, as pessoas, ele viu neles a família que ele sempre quis e que foi tomada pela Medusa. Então ele fugiu da cidade pra poder encontrar de novo o Medusa, derrotar ele e poder viver em paz com a sua família. Só que acabou sendo transformado em pedra e ali ficou por 200 anos. Aí a gente tem um pouco de mágica de shounen, porque o Sour, ele encontra o Dante lá, ele reconhece, né? Aí ele fica lá protegendo a estátua, porque a Medusa tá doida destruindo todas as estátuas, e se destruir o Dante, ele vai morrer, né? Tipo, eles foram lá com o intuito de salvar os anãozinhos, foda-se os anão. Não mata o Dante. As outras estátuas de anãozinho, você destrói tudo, né? Matar o Sour não vai, né? Porque o Sour é imortal. Aí quando ela vai lá dar um golpe mortal no Sour, o que acontece? A estátua do Dante, ela racha. Aí você fala, nossa, mas como assim, né? É porque o sangue do Sour, ele é um sangue de um imortal. E aí coisou na espada o sangue dele lá, e aí rachou. Né? Que é isso, porque o sangue dele é um sangue que revive, né? Porque se cortar o Sour, ele renasce de novo, né? Independente do que acontecer. O cara entrou lá dentro de um baú lá que engole tudo, renasceu. Então por isso, o sangue dele, por ser um sangue de um morto-vivo, é o sangue que dá a vida. Ah, gente, não busquem explicação, tá? Vamos só aceitar. Aí foi por isso que saiu Dante da espada e aí eles conseguiram derrotar lindos e maravilhosos o Medusa. E aí a gente vem pro capítulo final, assim. Quando, antes desse capítulo terminar, o que acontece? Eles vão de volta lá pra Cape Side, que é onde eles estavam. E aí, sabe lá o padre, aquela mulherzinha que tinha lá o batalhão dela? Todos eles tiveram descendentes também. E aí o Sour, ele reconhece cada um deles. Fala, nossa, você é o descendente do padre, você não sei o que lá. E meio que todas essas pessoas, elas... Aí o Sour encontra o filho dele tá lá bem velhinho já. E aí todas essas pessoas, elas falam assim, não, Sour, a gente vai se juntar a você nessa jornada pelos ingredientes da receita pra gente conseguir reviver a Rosalie. E aí o último capítulo da série, pessoal, ele é praticamente um capítulo mudo, porque mas eu achei bem legal. É um final apressado, tá aqui, ó, vou até abrir aqui. O último capítulo se chama Tudo. Porque realmente mostra tudo o que a história queria mostrar. Então a gente começa com eles, toda a turminha, que juntou uma turminha ali. Nossa, muito legal. Porque isso que eu falo, que pena que não deu pra mostrar tudo, né? Junta toda a turminha, até lá a Mini Rose, o Zé, o Dante, vai todo mundo e as pessoas lá, os sobreviventes. Tá tudo aqui, ó. Tudo eles vão. E aí, ó, turminha aqui dos descendentes. Tá tudo aqui, mas 9 pessoas pra mostrar tudo. As últimas cenas são mostrando a aventura deles. Então o autor, ele resume bem. Vou até também aqui, ó. Ele vai resumindo tudo o que aconteceria na história se ela fosse mostrada. Então a gente tem aqui como que eles iam pegar todos os ingredientes. As lutas, aí aqui no outro as batalhas, que aí mostra, lembra os vilões que eu falei que eu fiquei com dó, que eu fiquei curioso para saber como que seriam as lutas? Então ele vai resumindo nessas últimas páginas tudo o que ele queria mostrar na história. E aí no final, lógico, ele consegue todos os ingredientes e revive a amada dele. E aí termina, olha que bonitinho, termina assim, falando assim, você é tudo pra mim, Rosalie. E aí acaba, né, que aí finalmente eles conseguindo se casar, que eles foram, nossa, que safados, né, transaram antes de casar, porque ela teve filho, e ó, isso aqui, agora que eu saquei, isso aqui eu nem tinha percebido, que eles não tinham casado lá, porque quando eles iam casar, aconteceu o ataque, então eles transaram antes, nossa, gente, ó, isso que é história japonesa, né, mas assim, gente, o final... Ele foi extremamente apressado. Isso já aconteceu uma vez em um mangá que eu li, que é o Blue Dragon Hallgrad, que também teve que ter assim um final. Acaba esse mangá em um capítulo, então tudo teve que acontecer em um capítulo. Só que, pelo menos da forma como foi colocado em Marygrave,
Eu gostei, porque é assim, o autor ele podia muito bem fazer igual o Yuki Tabata fez com Hungry Joker, que era deixar os filha da puta, vocês não compraram o meu mangá, seus corno, então eu não vou também revelar o final dessa porra, não. Porque lá no Hungry Joker, ele colocou um final extremamente aberto. Tipo, apareceu lá a guilda dos vilões lá, e aí o cara, vamos lutar. E acaba assim, tipo, a gente não consegue saber de nada. Não tem desfecho o Hungry Joker, praticamente. E aqui não, apesar de ser apressado, ele dedicou uma página para cada coisa que ele queria mostrar. Uma página para os lugares, para as aventuras, uma página para a luta com os vilões. Então a gente consegue ver qual personagem enfrentaria cada um daqueles vilões. E aí, no final, ele dedica, né, ao casal da história que eram que eles queriam viver juntos, né? Outra coisa que eu achei magnífica é que, assim, o autor, ele se importou com as pessoas que gostavam da obra dele. Infelizmente, gente, o Marygrave, ele foi cancelado no Japão porque o mangá, ele não tinha boas vendas. Então, ele não chegava a vender nem 2.000 cópias. E isso a gente já conversou aqui em diversos vídeos, que é algo muito ruim. Mas o autor, ele foi muito bonitinho, porque no final daqui da história, gente, tem umas páginas que ele dedica coisinhas sobre Marygrave. Então ele conta por texto tudo o que ele queria ter colocado na história. Então ele revela algumas coisas, aqui ó, ele revela primeiro e último capítulos, o que ele tinha pensado, ele fala sobre o Zé, o que ele tinha pensado, ele fala sobre mestres e atos, enfim. Ele dedica tudo isso, ele é um extra, né, pra assim, quem gostava da história pelo menos ia saber o que ele queria criar. Lógico que algumas coisas ele deixa ainda em branco, porque ele fala que se um dia ele tiver a possibilidade de trazer essa história de volta, ele quer colocar isso, mas achei bonitinho da parte dele, eu gostei. É um mangá que eu não queria que acabasse, eu realmente não entendo às vezes a cabeça dos japoneses, tem tanta coisa boa que eles acabam deixando passar e tanta coisa ruim que fica por aí até hoje, né? Que é aquele mangá lá. Qual que é o mangá, Joey? Você já sabe do mangá que eu tô falando, né? Que ele começa com B. Bolinha de golfe. Eu dou a nota para o final de Marygrave. Eu vou dar 8.5 de 10, tá? Porque, apesar de ter sido um final apressado, foi um final que satisfez. É aquele mangá que você não pode, gente. Não espera grande coisa, porque não dá. Pra forma como isso foi feito, pra mangá que tem que ser cancelado precocemente. Esse é um dos finais possíveis, mas o autor ele foi muito bonitinho, ele foi muito atento a querer agradar os fãs, então pelo menos me agradou. Foi assim, foi um bom mangá, eu recomendo. Apesar de ser uma história que não tem um final, eu recomendo sim vocês a adquirirem Marygrave. Ai, gente, agora... Ai, meu Deus do céu... É o momento que todo mundo gosta! Joey, você também vai ter que virar fã de Furifura agora, porque você vai ver, só pelas coisinhas que eu vou falar que aconteceu nesse volume, você já vai ficar interessado nesse mangá. Ou será que não? E, gente, como eu falei no vídeo das compras, esse mangá, esse volume foi, assim, perfeito em todos os sentidos. Bom, a história começa com um momento fofinho da Yuna com o Ryo. Eles estão ali juntos no quarto dele. Aí a Yuna já tá um pouco assanhada, né? Que ela fala, estou sozinha no quarto com o Ryo. Ai, isso me dá uma dor no estômago, porque eu fico imaginando o que pode acontecer. Essas meninas aí, eu tô falando, já tá com a borboleta batendo asa. Só que, assim, o Ryo, gente, ele tá me impressionando. E vocês vão ver que nesse volume eu amo ele agora. Agora é totalmente amor. Porque eu vi que ele não está usando a Yuna. Ele está, assim, muito preocupado. Então ele sente vontade de beijar ela. Mas meio que ele deixa, assim, as coisas por conta dela. Ele consegue segurar os instintos dele. Só que a bichinha da Yuna, tadinha, ela tá toda insegura. Porque aí ela começa a ver as fotos, aí ele começa a mostrar algumas fotos dele quando era criança. E aí ela vê uma foto dele olhando pra Akari. Porque a gente sabe que o Ryo sempre gostou da Akari, né? Aí depois os pais deles casaram e eles viraram irmãos, mas ainda assim ele mantinha esse amor por ela. Aí já vem uma insegurança da Yuna, porque ela acha que o Ryo está ainda gostando da Akari, mesmo eles já tendo resolvido tudo. Pra piorar, gente, eu já tenho a Gatsuna de ódio, já tenho o Ryosuke, mas agora surgiu uma biscate, uma menina nessa história que eu já tô odiando. Ela é a personagem mais secundária que
que o Agatsuna e o Ryusuke, mas eu já odeio essa menina. Por quê, gente? O que aconteceu? Tá chegando o Dia dos Namorados na história. Lá no Dia dos Namorados no Japão, a gente já cansou de ver isso nas histórias. É o quê? As meninas, elas dão chocolate pra algum menino que elas gostam. E aí a Yuna já tava ali conversando, né, com a Kari. Ai, vou fazer os chocolates pro Ryo, vou comprar as coisas, vou fazer um bolo pra ele, não sei o que lá. E aí elas vê umas meninas fofocando, e no meio dessas meninas tem uma menina chamada Miki, que ela já tá falando assim: ai, eu vou dar chocolate pro Ryo. Ai, eu não sei porque ele tá namorando aquela menina. Ai, é só porque ela é amiga da irmã dele. Minha filha! Minha filha, você chegou na história agora, ninguém sabia seu nome. Na verdade, seu nome não é revelado nem na primeira vez que você aparece. É só na lembrança da Yuna 30 páginas depois que ela fala o seu nome. Por isso que vocês perguntam, Joey, por que você odeia tanto a Agatsuna? Porque esses personagens aparecem do nada e já se achando o rei da cocada preta. Não é assim também não, minha filha. Yuna batalhou, quem leu o volume soube. 7 volumes ela lá lutando pra conquistar o boy. E aí você vem, pelo amor de Deus, né? Você acha que você é quem também, sua Miki? Por isso que eu xingo. Essa aqui ela tá sendo da família do ódio agora também. E aí, só bastou pra o quê? Aumentar a insegurança ainda mais da Yuna, porque ela ficou assim na cabeça dela. Ai, verdade, o que o Ryo vê em mim? Ai, que eu não sou uma menina bonita como a Miki. Ai, que eu não sou isso. Ai, que eu não sou aquilo. Será que ele realmente gosta de mim? Lá. Guardem um pouco que a gente vai ter mais momentos de insegurança. Que eu falei que esse volume a gente tem de tudo. Aí, ó, os homens agora estão com atitude. Né? Antes eram as mulheres agora não tá tanto. Aí a Yuna pergunta assim pra Kari: você vai dar um chocolate pra alguém? Aí a Kari fala: ai, não sei. Aí os meninos estão conversando porque os meninos ficam afobados nessa época, né? Aí pergunta assim pro Kazuomi: Kazuomi, você vai ganhar um chocolate de alguém? Aí, olha, gente, o Kazuomi tá me impressionando. Ele olha assim pra trás, pra Kari, direciona o olhar pra ela e ele fala assim: eu acho que eu vou ganhar um. Tipo, já jogando a indireta, né? Me dá aí um chocolate aí, né? Dá um chocolatinho aí. Vou fazer isso a próxima vez que eu ver alguém também. E aí já basta isso pra Kari, né, ir junto com a Yuna, porque ela também vai comprar coisas pra fazer chocolate. Só que a Kari não falou pra Yuna pra quem que ela ia fazer o chocolate. Aí o que já vem na cabeça de Yuna? Ela vai fazer chocolate pra dar pro Ryo. Por isso que ela não me falou. Ela gosta ainda do Ryo. Ela gosta do Ryo e ela não quer falar porque eu sou amiga dela e eu estou namorando com ela. E aí vem aquelas inseguranças na cabeça dessa menina. Você lutou 7 volumes pra ficar com o boy que você ama. E ainda vem esse tanto de insegurança. Eu sei que o boy é lindo, eu sei que o boy é charmoso, cheiroso, né? Tudo de bom ali. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Mas não precisa ser assim, filha. Não precisa. Yuna, eu quase te esganei aqui nesse volume. Eu nunca senti tanto ódio de você quanto dessas suas inseguranças. Mas enfim, ela fez o bolinho lá bonitinho, só que ela não levou o bolo pra escola, né? Porque ela fez um bolo grandão. Ela falou que ia dar quando eles voltassem pra casa, porque eles moram no mesmo prédio, né? E aí, lá na escolinha, o Kazuomi, ele é chamado por uma menina e ele volta com um saquinho de chocolate. A Kari vê aquilo, já vem o quê? Já vem o momento insegurança, né? Então ela fala assim: ele já ganhou de outra menina, então ele já deve estar interessado em outra menina. E ela tinha feito chocolatinho pra ele. Só que aí, nesse momento, ela dá o chocolate pra Yuna. Ela fala: Yuna, eu fiz aqui o chocolate pra você, pra agradecer por tudo que você fez por mim. Mas, na verdade, não era pra Yuna, era pro Kazuomi, né? Não estavam juntos, não teve beijo deles lá. Não, eles só se beijam, eles não estão. Eles estão namorando já? Eles não estão namorando ainda porque ele acha que ela não gosta dele ainda de verdade. É porque o problema do Kazuomi e da Kari é que eles não conseguem ser sinceros um com o outro. De revelar que eu gosto. Eles só se beijam assim uma vez, beijaram 2 vezes, mas nada. E aí, gente, o que acontece? Ryo está já os boatos, porque escola japonesa é rádio peão, gente. Acontece uma coisa, todo mundo tá sabendo. Então todo mundo ali tá sabendo que o Ryo, ele está recusando todos os chocolates sinceros.
O que é um chocolate sincero? Porque tem uma diferença, você pode fazer um chocolate da amizade e um chocolate sincero. O chocolate da amizade você pode dar para alguém que você gosta como amigo e não vai ter aquela segunda intenção. Mas o chocolate sincero é quando você quer revelar os seus sentimentos para aquela pessoa, né? Quando você quer se declarar para a pessoa. Então um monte de menina tava fazendo chocolate sincero e dando pro Ryo, mas ele estava recusando todos. Uma cena que foi triste, mas que eu dei risada. Porque a Yuna, ela tá passando, aí ela vai ouvindo o pessoal falando, né? Nossa, o Ryo recusou todos os chocolates sinceros que ele ia receber. Aí ela vê a Miki chorando. Ela vê a Miki chorando lá, porque ela foi recusada. E com chocolate na... Nossa, eu tô rindo da Miki, mas eu passei por isso já também. De na Páscoa levar a cesta lá pra mulher e ela terminar comigo nesse dia e eu ter que voltar com o chocolate no calor. Então eu tô rindo da Miki, mas é rindo e chorando por dentro, Miki. Porque eu te entendo, menina, mas eu te odeio ainda também. E aí, nossa, a Yuna já fica destruída por dentro. E aí, ninguém vai entender essas referências. Ninguém! E aí o Ryo, na hora de ir embora, ele vai com a Yuna, né? E aí ele começa a falar e começa a ver que ela tá estranha. E aí ele fala, Yuna, fala, o que você tem? E aí por isso que eu falo, mano, que o Ryo, ele tá me conquistando cada vez mais. Que eu vou até abrir aqui na parte, gente, porque ele fala umas coisas assim, lindas, lindas, lindas. A Yuna, ela começa a desabar, falar assim, ai, me desculpa, mas eu estou insegura porque eu acho que você ainda gosta da Akari, eu acho que eu não sou a menina suficiente pra você e talvez você tenha ficado só comigo por conta de pena. E aí ela começa a se xingar aqui, ó. Ela fala, ó, não sou boa nos esportes, também não vou tão bem assim nos estudos, fico preocupada com qualquer coisinha, além disso, aí ela vai começando a descascar mais. Aí ele pega assim na bochecha dela, aí ele vira a cara dela pra olhar diretamente pro rosto dele. Mano, esse aqui eu me molharia. Eu viraria uma cachoeira se eu fosse menina nessa hora. Olha o que ele fala. Poderia parar de falar mal da garota que eu gosto? Aí ele tá sério e no outro quadro ele tá dando um sorrisinho. Gente, nossa, mano, eu me... Cascata. Niagara Falls. Aí, olha que gente, eu queria um macho desse na minha vida. Ele fala assim, ó, tenho total confiança nos meus sentimentos atuais. É verdade que foi por acaso que você acabou virando com minha conselheira, mas tem algo de errado nisso? Se fosse outra pessoa nessa mesma situação, eu não teria me apaixonado. Não conheço nenhuma outra garota que vai ficando cada vez mais linda bem diante dos meus olhos. O que é realmente estranho é você não perceber uma coisa dessas. Aí ela começa a brincar. Desculpa, aí começa a chorar a menina, aí ele vem, aí, olha gente, que macho, machos sejam assim, vão por mais Ryos no mundo. Ele fala assim, olha, eu não gosto da Akari, já superei isso, aí ele revela que ele tem um amigo que gosta da Akari, que é o Kazuomi, só que é o que eu tava falando aqui nos bastidores. O problema da Akari e do Kazuomi é que eles não conseguem ser sinceros um com o outro, então eles não querem que ninguém descubra que um gosta do outro. Tipo, a Yuna sabe que a Akari gosta do Kazuomi e o Ryo sabe que o Kazuomi gosta da Akari. Só falta os dois serem sinceros um com o outro. Aí o Ryo se explica, aí tem até uma parte bem bonitinha dele aqui também, que ele fala assim, né, que ele fala, ó, eu estou muito bravo, né, porque ela tava falando que ela duvidava dos sentimentos dele, aí ele fica, ó, tô muito bravo, para de falar isso que eu vou ficar bravo. Aí ele, ai gente, aí tem outra cena de beijo aqui, que eles beijam na boca, ali, aí ele põe a mão assim no coração, ele pega a mão dela, põe assim no coração dele pra ela ver o quanto o coração dele tá batendo forte por ela. E aí ela fala assim, eu gosto muito de você, Ryokun. Aí ele fala, aliás, é muito raro, né, eu ouvi você falando isso. Aí ele vai, encosta, boquinha na boca, os dois beijam na boca. 2-2. Yuna já deu 2 beijos na história, a Akari já deu 2 beijos na história. A próxima que beijar, desempata essa competição que a gente tá fazendo aqui. Aí ela vai dar um beijinho no rosto dele também. Aí ele fica assim, todo, né, com vergonha. Aí ele fala assim pra ela, ei, posso ir na sua casa agora? Aí tipo, o capítulo acaba. Aí a gente fala, eita porra, né? Agora que
vai rolar aquilo que a gente quer ver. Aí a autora muda, a gente vai pra Akari e pro Kazuomi. Kazuomi, ele revela pra Akari que os pais deles jogaram todos os DVDs dele fora. Porque a gente já viu nos capítulos anteriores que ele tem esse sonho de trabalhar com filmes, só que os pais não apoiam por conta do irmão dele, do irmão mais velho, que também foi seguir os sonhos contra a vontade dos pais. Jogaram todos os DVDs fora. A Akari, ela fica assim, pé da vida, porque ela não entende o porquê que ele aceita uma coisa dessas. E aí ela começa a chorar, porque meio que ela vê que é ele desistindo do sonho dele, né? E isso tudo pra agradar os pais. E daí ela resolve tomar uma atitude. E aí a gente volta pra Ryo e Yuna. Aí a gente que pensou mente poluída, né? Porque a Yuna, ela fala assim, ele fala, eu quero ir na sua casa, eu posso ir na sua casa agora? Ela fala, ai, mas minha mãe tá lá. Tipo, a safada também, já tava pensando o que eu falo. A borboletinha já tá querendo, né, voar, já tá saindo do casulo já. Pra lagarta entrar de volta. Só que não, gente, olha como a gente é mente poluída. O Ryo, ele falou assim, já que você tá tão insegura sobre os meus sentimentos, eu quero mostrar que eles são verdadeiros e eu quero ir na sua casa falar com a sua mãe a respeito do nosso namoro. Olha, gente, olha que homem. Joy, seja assim, tá? Quando você for encontrar a Funko da Mai, vai na casa da mãe dela pra coisinha. Vai falar com as arpia, com o dragão mascote da arpia. Seja um Ryo, tá? Você vai ter que ser esse, ó, tô de olho em você, Joey. E aí ele vai lá, fala com a mãe da Yuna. A mãe da Yuna fala que a Yuna é realmente muito insegura e que ele é muito bonito. Aí eles começam a conversar e ela pergunta como eles se conheceram, aí bem fofinho. Então, o namoro deles está realmente oficializado. Agora, Yuna e Ryo estão namorando mesmo. E, finalmente, Yuna sem segurança. Graças a Deus. Agora ela pode namorar em paz. Ela sabe de verdade que o Ryo gosta dela. A nossa querida Akari, ela comprou um DVD. Ela foi lá na casa do Kazuomi. E aí ela falou que aquele DVD ia ser o primeiro DVD da nova coleção dele. E que é pra ele cuidar daquele DVD e não desistir dos sonhos dele. Aí ele pega aquele DVD, ele assiste, fala que é o novo DVD favorito dele. E uma coisa muito bonitinha do Kazuomi é que ele leva aquele DVD pra escola. E ele fala que ele vai levar aquele DVD pra onde ele for, porque ele não quer que os pais dele joguem aquele DVD fora. Porque ele é muito especial, porque foi um presente que a Akari deu pra ele. Gente, eu não entendo por que esses dois não conseguem se falar um com o outro. Aí, vocês podem, assim, a gente já tá aqui falando há muito tempo de Furifura. E aí vocês podem perguntar assim, Joey, você falou no começo que a gente ia ter muita coisa e que a gente ia voltar a ter um ódiozinho, assim, né, pelo Ryusuke. Uai, por quê? Gente, Ryusuke apareceu de volta nessa história. Ele descobriu que, tipo, o Kazuomi não tá conseguindo nada, porque o Kazuomi, mano, foi lá, humilhou, né? Escarrou no Ryusuke que deu dó. Ryusuke até desistiu, falou, não quero mais Akari na minha vida. Só que o que acontece? Os pais da Akari e do Ryo, eles estão brigados, isso desde o volume passado, e meio que eles estão pensando em se divorciar. Se eles se divorciarem, o Ryo, ele vai continuar morando ali, porque ali a casa é dele, né? Lá no Japão, quando a pessoa se casa, a mulher, ela vai morar na casa do homem, e ela até adquire o sobrenome do homem. Então a Akari, ela morava em uma cidade e ela teve que se mudar. Pro Ryo, meio que não ia mudar nada, o relacionamento dele com a Yuna ia continuar o mesmo. A Akari, ela tinha decidido que, se os pais dela se separassem, ela ia ficar morando ali, com o Ryo, na mesma casa. Só que meio que ela tá em dúvida por conta da insegurança da Yuna. Então ela meio que queria se sacrificar pela amiga. Se os pais realmente se separassem, ela ia voltar com a mãe pra cidade onde ela mora. Cidade onde ela mora tem quem? Ryosuke. E aí a Akari tem aquelas amigas malditas dela. As amigas malditas, o que fez? Bolou uns planos. Ai, Akari, vamos sair, não sei o que lá. Vamos. A Akari chega no lugar, tá a amiga dela e tá o Ryusuke. Aí a Akari chega, a amiga fala, ai, amiga, desculpa, eu tenho um compromisso, fica aí com o Ryusuke. Olha só que amiga
filha da... Queria já reunir os dois. Mas a Akari também já dá uma nas caras do Ryusuke. Fala assim, olha, eu não tenho nada pra falar com você. Eu vou embora. Ele, não, desabafa aí o que você tem pra falar, finge que eu não tô aqui. Aí meio que ela usou aquele momento pra desabafar sobre o que tava acontecendo ali da relação com os pais dela. E aí a gente tem uma revelação do passado da Akari, onde fala o porquê que ela começou a gostar do Ryusuke. Porque ele foi a única pessoa, assim, que não teve o preconceito quando a mãe dela se casou de volta, porque ela teve que mudar o sobrenome dela, né, pra Yamamoto, igual o do Ryo. E aí o Ryusuke foi a primeira pessoa que chamou ela de Yamamoto. As outras... japonesa... Ai, gente, japonesa é tudo frescura. Que tem a ver isso de uma... Mas tudo bem, foi uma coisa que estavam fazendo bullying com ela e ele foi o único que não fez, foi o primeiro a chamar ela de Yamamoto. Aí meio que despertou ali um sentimento. Lembra, ó, a Akari, ela não está coisando com o Kazuomi por conta do chocolate, que ela viu ele recebendo um chocolate. Mas aí a gente tem a revelation de que aquele chocolate não era pro Kazuomi. Era uma menina que conhecia o irmão dele, é apaixonada pelo irmão dele e pediu pra ele entregar o chocolate pro irmão dele. Então o chocolate não era pro Kazuomi, era pra ele entregar pro irmão dele. Olha como umas coisas... né? Ai, Joey, que eu não entendo esses mangá de shoujo, é por isso que eu não gostava, mas esse aqui eu tô gostando agora. Aí o que acontece? O Kazuomi tá ali em um restaurante com o irmão dele, aí ele olha pela janela, quem que ele vê lá fora? A Akari com Ryusuke. Aí ele já fica, né, nos nervos, a Akari vai embora, ele vai lá conversar com Ryusuke de novo. E aí, por isso que eu falo, meu Kazuomi é homem mesmo, porque ele vai e começa a escarrar de novo, ele começa a falar na cara do Ryusuke. Eu vou até colocar aqui, gente, porque eu gosto desses momentos barraco que tem aqui na história. E esse volume aqui, gente, teve de tudo. Ó, o Ryusuke, ele vai, né, querendo se achar, ele fala assim, ó, você até parece ser um cara legal, mas só não basta isso pra ganhar a confiança dela. Você não é capaz de lidar com a Yamamoto. Aí, tipo, acha que tá... Aí o Kazuomi fala assim pra ele, digo mesmo pra você. Alguém que deu um fora nela e a magoou não tem moral pra me dizer isso. Aí ele fala assim, acha que estou em desvantagem por ter falhado uma vez? Deveria pensar que eu a trataria com mais carinho agora, por causa do meu arrependimento. Seja como for, a culpa é sua por ficar enrolando. Não, é verdade, nisso eu concordo com o Ryusuke. Só que aí, gente, isso que o Ryusuke falou... desperta ali a lâmpada no Kazuomi. Ele fala, mano, realmente, eu tenho que tomar uma atitude. E aí ele fala assim, eu posso alcançar a Yamamoto, porque ela foi embora, né? E aí ele vai atrás dela, gente, o volume acaba aí. Ai, gente, tomara que agora, no volume 10, a história já tá indo pro final, falta só mais 3 volumes. Nesse volume 2, eles precisam se acertar e falar logo um pro outro o que um sente. Joey, você falou que nesse volume teve de tudo, que teve a Gatsuna também... Não falou nada. Gente, teve um momento deboche aqui pra Agatsuna que eu dei muita risada. Ai, gente, o Ryo tá me impressionando mesmo, né? Que aí é uma cena aqui que tem a Akari e a Yuna conversando, aí a Yuna chega assim pra Akari e ela pergunta, né? Amiga, podemos voltar juntas? Aí a Akari fala, ué, você não vai voltar hoje com o Ryo? Aí ela fala assim, não. Mas olha só o Ryo. O Ryo também gosta de provocar, né? Ele disse que vai embora com a Gatsuna-kun e os outros amigos. É mesmo? Então vamos junto. Ou seja, vai ficar jogando na cara. Agora eu estou namorando a Yuna e você não. Já falei com a mãe dela, seu porra. E você tá aí na mãozinha ainda, a Gatsuna. Olha, debochado. Seja debochado mesmo, Ryo. Toda vez que você tiver com a Gatsuna, é pra você falar da Yuna. É pra você ficar falando dela, de que você beijou ela na neve, ganhou o chocolate bolo dela. Faz inveja pra a Gatsuna, sim. E aí, gente, agora a gente sobe as nossas hashtags. Odeia a Gatsuna, Gatsuna idiota. Hashtag odeio o Ryusuke. Ryusuke, eu não sei, vamos inventar uma hashtag aí, porque o Ryusuke sempre toma no rabo do Kazuomi. Que delícia, cara! E a Miki também. Vamos socar a Miki no meio também lá. Fica chorando aí, bem feito. Ficar duvidando do sentimento dos outros. Isso é pra você aprender, menina. E que essa história rume
rume pro seu final de uma forma esplêndida. Eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer nos próximos e que o volume 10 traga coisas também grandiosas, porque esse volume aqui foi perfeito, gente. Lógico, nota 10 de 10, né? Não preciso nem falar. Bom, vídeo imenso. Você gostou do vídeo das leituras? Gostou das leituras desse mês? Sim. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes para você sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem, e deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião a respeito dessas leituras, quais desses mangás aqui você mais gostou. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, na próxima! É isso aí, falou!